Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um episódio de StarTech. Meu nome é William Portugal. E eu sou a Nicole Amorim. E hoje, Nick, com quem que a gente vai falar aqui? A gente vai falar com uma galera que ela já foi muito falada em todos os outros episódios do podcast. Deve estar todo mundo se perguntando quem é esse povo, de onde eles vieram, como que eles se alimentam, o que eles fazem. É a galera de processos e operações da Tech. Mas assim, vai ser um episódio especial porque a gente vai ter aqui uma transação de participação. Nós temos aqui o Edu, que é o nosso líder do setor, nós temos o Natan, mas no meio do nosso bate-papo a gente vai trazer a Júlia, que também é uma personagem muito importante aqui nesse time. Natan aqui ele vai falar especificamente sobre a parte de automações da Tech, e a Júlia, quando ela vier daqui a pouco, que vocês vão conhecer, vai falar das nossas partes ali de operações, de CRM, enfim. Então, a gente vai deixar aqui bastante detalhado para vocês e apresentar todo esse time. Então é isso, sejam bem-vindos. Gostaria que vocês se apresentassem. Começar com o Edu aqui, né? Que o Edu tem muita história aqui na Tech aí. Uhum. Olha lá, hein? Desde o início, vai lá. Gente, vai demorar 3 horas, só a introdução do Edu. Quantos anos de Tech, Edu? 8 anos. Comecei... Pouquinho, né? Pouquinho aí, né? Vamos lá. Bom, eu pensei que tinha sido desde o início. 13 anos de Tech já. Mas de 13 para 8 anos. É muita coisa. Que nem a Lívia tem todo esse tempo, né? Mas bom, vamos lá. Eu sou o Eduardo, sou hoje coordenador da operação em processos. Eu entrei na Tech já faz 8 anos, né? A gente começou como freela, até vi aí alguns podcasts vocês falando com o pessoal de logística. Uma das pessoas que entrou como freela foi eu, então lá atrás a gente começou fazendo entrega. Aí da entrega fomos para o comercial, do comercial para a logística, da logística para TI, e de TI para CS, e de CS para operação. Olha só que loucura, hein? Eu acho que... Daqui a pouco ele chega no marketing, só falta ele chegar aqui. Né? Eu acho que são 2 áreas que eu não entrei ainda, foi no marketing e no financeiro. Mas daqui a pouco, se surgir vaga aí, por favor, vai enviar meu currículo, hein? Então, quando o Evandro faz essa sacada de criar essa área de operações, né? O objetivo foi justamente, eu acho que uma das coisas foi essa, porque como eu já tinha passado por todas as áreas, eu já conhecia muito da operação. E foi aí que a gente começou a trilhar esse novo setor aí da empresa. E o Natan? Olá, eu sou o Natan. Eu sou o Natan Semeão. Eu sou analista de sistemas da Tech Mobile. Eu estou há mais ou menos 1 ano e 6 meses. Vou fazer 2 anos esse ano. E eu comecei aqui na Tech naquela suporte do TI. Então eu vim para cá para o suporte do TI, aí eu fazia de tudo. Então eu fazia desde manutenção, já fiz manutenção, configuração, já configurei também. Então toda essa parte até que eu entrei na área de automação. Então a gente começou com RPA ali, aí eu comecei a mexer com automação, tinha algumas automações já na Tech, comecei a me especializar nisso, até que aí eu fui chamado para o time do Dudu, de operações e processos, que aí eu entrei de vez na minha área, que é desenvolvimento. E hoje é estranho. Tem mais uma pessoa no time que é o Teco, né? O Teco e a Teca. Quem são? Afinal de contas, não estão aqui, mas vocês, né? Seriam nossos filhos? Não, nossos filhos, né? Alguns chamam de mascote, outros eu chamo de filho, né? Então, pode ser o sobrinho do Dudu aí. Mas pode ser. São nossos mascotes, nossas automações. A cara das nossas automações é o Teco e a Teca. Eu tenho certeza que muitas das pessoas que nossos clientes já receberam aí mensagens do Teco ou da Teca. Assim como já viram também essas carinhas nas nossas redes sociais. Volta e meia eles aparecem por ali, nos e-mails também. Por mais que ele faça cobranças, ele faz as cobranças são cobranças leves. Quando o Teco manda e-mail para mim, eu fico muito feliz. Né? Internamente ele manda olerites, alguns recadinhos bonitos, tal, mas pro cliente também ele vai com as mensagenzinhas bem agradáveis. Por mais que vá um boleto junto, vai uma mensagenzinha de leve. Então, você que criou o Teco? Eu entrei, o Teco já existia. Tá, entendi. Mas eu adotei o Teco. Ele tinha um pai. Cuidou da educação, né? Enfim. Entendi. Eu entrei, o Teco estava bem ali naquela. Bem embrionário ainda. Bem no início. Uhum. Aí hoje, digamos que o Teco está mais encorpado, já sabe de muita coisa dentro da Tech, já está por dentro de muita coisa. Então. Já é um funcionário contratado, um nível ali um pouquinho acima. Né? O Teco ele tem acesso a tudo, então o Teco sabe de muita coisa de todo mundo. Ó. Teco, a gente te
Eu vou fazer um bichinho de pelúcia assim. Nossa, seria... Um labubu do... Um labubu. Eu queria primeiro começar aqui o nosso papo pedindo para você explicar o que é um setor de operações e processos. Para quem está assistindo aqui, tipo, nunca ouviu falar disso, é só automação, CRM, o que é uma operações e processos? A área, quando ela foi criada, ela tinha como objetivo melhorar toda a estrutura ou o fluxo de trabalho dentro da empresa. Então, uma das coisas que já tinha empresas que estavam fazendo dentro da Tech, que era a melhoria dos processos, só que não funcionava tão bem, porque só desenhar de nada disso adianta, né? Então, a área foi criada com o objetivo de melhorar todos os fluxos internos em comunicação, em formato de receber as coisas que tem que ser recebido para cada área, ter uma estrutura clara ali para todos e assim a gente conseguir levar clareza para todos os colaboradores. Então, a sacada do Evandro, quando ele coloca a operação, ele cria essa área e cria esse setor, ele cria com o objetivo de melhorar, né? Não somente internamente, mas principalmente para o cliente. Porque, querendo ou não, quem passa a ser mais atingido era o cliente, né? Então, se por alguma razão chega uma informação errada para a logística, o cliente queria receber o equipamento errado. Uhum. Ou se o comercial deixou de colocar uma informação clara para o TI dizendo precisa ser configurado, aquilo dali iria ser... O impactado literalmente seria o nosso cliente. Uhum. Então, por essa razão, essa área foi criada. E aí, lógico, né? Quando você cria uma área que ela tem como objetivo criar-se um fluxo, a pergunta é por que não automatizar? Né? Por que não automatizar, seja processos ali que todos os dias sejam repetitivos, ou seja, coisas que pode ser uma única vez, mas que aquilo dali ele gera leva um grande tempo do funcionário, do colaborador. Por que não automatizar isso? Então, a área de processos e operações ela foi criada com esse objetivo. Lógico que com o tempo a gente começa a melhorar, né? Uhum. Começa a fazer várias adaptações. Eu acho que vocês são, tipo assim, os terapeutas da Tech, entendeu? Porque cada setor chega com vocês com um problema e diz assim, Edu, eu preciso que essa informação do marketing chegue até o comercial, que do comercial chegue no cliente, que do cliente chegue no sei aonde. O Edu, Nicole, me dá 3 meses, eu digo, é impossível. E às vezes tem fila. E tem eu já fila, vi fila ali. Ó. E tem fila, exatamente. Então, assim, eu acho que além dessa parte de automação, o setor de processos ele faz muito sentido na Tech porque vocês conseguem fazer com que todos os setores conversem entre si, saibam em que momento está em cada etapa. Cada um pode entrar, se é a estrela do momento, é isso daí que faz a operação, é exatamente isso. Gente, é muito trabalhoso isso daí, hein? A gente teve agora uma apresentação há pouco tempo, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e em todas as áreas que as pessoas foram, elas falaram da área de operações e processos. Não só pensando... Uma das coisas que a pessoa fala assim, mas é só automação? Não. Muitas das vezes são apenas padronizações. Olha, isso daqui é um padrão, você tem que seguir esse padrão. Seja um campo, seja um texto, tem que ser seguido dessa forma. Porque se a gente coloca isso também dentro de uma automação, de nada adianta. Uhum. Porque a automação, por mais que ela vai ter uma IA, ela vai falar assim, o padrão é A, daqui a pouco é B, daqui a pouco é C, daqui a pouco é D, nunca vai ter um padrão essa empresa, sim, né? Uhum. Aí é loucura. Então, por isso que, quando cria essa operação, a primeira coisa que a gente faz é isso. Vamos padronizar, por isso que tem operação e processo, né? Uhum. Porque o correto era só operação, mas aí por que não ter o processo junto? Porque exatamente a padronização de processos para que faça uma operação fluir, né? Até assim, já explicando, esse evento que o Edu falou foi uma questão bem pontual na Tech, mas foi bem interessante porque foi um evento que nós fizemos em parceria com uma outra empresa. Nós abrimos a Tech nesse dia, onde diversos donos de empresas de diversos segmentos chegaram na Tech e falaram com cada setor para entender como funciona cada setor da Tech. Ao final, a gente fez uma entrevista, pegamos ali alguns desses líderes e perguntamos para eles, gente, de tudo que vocês ouviram, porque foi uma manhã inteira, todo mundo jogando um monte de informação, gente falando de tudo, marketing funciona assim, TI funciona assim, financeiro funciona assim. E aí a gente perguntou de tudo que vocês puxaram,
qual foi o que mais impactou que você acha que poderia ter uma diferença na sua empresa hoje? O ponto principal deles foi a parte de operações e processos, que eles não têm isso dentro da empresa deles, eles não sabem como implementar isso na empresa deles. Então, foi uma das maiores dores que eles trouxeram, né? Tinha alguma coisa, assim, nesse dia dessa visita que, de repente, eles disseram, meu Deus, essa é a maior inovação de todas? Vocês descobriram a roda, como é que vocês estão conseguindo fazer isso? Teve alguma, assim, que destacou? Eu acredito que seja mais a questão de você alinhar os setores. Esse eu acho que é o mais difícil para toda e qualquer empresa no mundo, né? Que aí a comunicação entre os setores é mais prejudicada. Lógico que nós estamos falando de uma empresa que talvez estamos em fase de crescimento, estamos ali, conseguimos ajustar isso no início, né? Porque tem empresas que já era muito grande e quando você tenta emplacar isso lá no meio, é muito difícil. Muitas das vezes as pessoas já têm uma metodologia que para ela funciona, que no final das contas não é bem assim, né? Talvez funciona para ela, mas não funciona para a empresa. E aí a gente percebe que as dúvidas deles eram mais baseadas nem tanto em automação. Olha só que loucura, não era tanto automação. Era mais baseada talvez como que a gente fazia acontecer. No método. Né? Como que a gente fazia que aquilo ali acontecesse dentro da empresa. E lógico, aí a gente tem que entender a parte do nosso negócio, né, que é o principal. A gente tem que entender o nosso negócio, as nossas diretrizes, as nossas culturas, para que a gente comece a aplicar isso dentro da operação. Aí foi uma das coisas que a gente falou, porque assim, automação hoje você colocou no YouTube aí, em qualquer lugar, você vai saber o que é automação. Ou, cara, eu acho que as IAs aí agora é um momento, né? Então, você colocar ali no Google qual que é a melhor IA, vai aparecer uma penca e você tem o GPT, tem o Gemini, uma penca aí que você pode simplesmente pesquisar ali e ele vai te trazer muitas coisas. Mas como que você aplica isso no seu negócio? Essa é a grande diferença. Porque não é só simplesmente fazer uma pergunta e achar que aquilo ali vai resolver o meu problema, vai me deixar milionário. Não é bem assim. Entendi. Vocês têm alguma dica assim de hoje o que funciona, que vocês já testaram? Vamos pensar numa empresa perfil Tecmobile, tá? Porque é óbvio, né? Cada automação é de acordo com o tamanho da empresa, com o que ela tem ali de dores lá dentro, quantas equipes e setores ela tem. Mas vamos pensar hoje numa empresa estruturada semelhante à Tech. Uma equipe ali de mais ou menos 50 pessoas, onde você tem diversos setores, tem financeiro, tem a parte de CS, tem TI, tem marketing. Que ferramentas vocês acham interessantes assim, para empresa que nunca conseguiu implementar isso? E aí dizer, dá uma pesquisada, dá uma testada para vocês experimentarem lá dentro para ver se funciona. Eu acredito que, igual, no formato da Tech, primeiro identificar o quê? Sempre tem alguma pessoa no setor que ela está sobrecarregada ali, com muita função. Aí você identificar o quê? Às vezes aquilo pode ser substituído para aquela pessoa ser liberada para fazer alguma outra tarefa, ou aquela pessoa fazer alguma coisa cognitiva. Então rola a primeira terapia, né? Primeiro você tem que identificar, porque aí se a gente fala assim, vamos procurar ferramenta. Vamos procurar ferramenta. Para quê, né? Para quê? Onde é que você vai colocar isso? Onde é que você vai implementar? Então, primeiro você acha o ponto focal, realmente, onde é que está aquele gargalo? Qual que é a maior dor daquele setor? Quem está sobrecarregado? Então, às vezes tem gente ali fazendo hora extra, tem gente fazendo algum processo muito repetitivo e não está conseguindo fazer a parte cognitiva do setor dela. Às vezes você está perdendo, às vezes, um talento. Porque a pessoa está ali travada numa coisa. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui é identificar isso. Aí, identificou, aí a ferramenta que você vai usar, assim, eu preciso quebrar uma parede. Você quebra com martelo, você quebra com a picareta, você vai quebrar. Se um caminhão você trazer, você quebra. Então, o exemplo do caminhão seria uma ferramenta muito cara. Você vai derrubar a parede com o caminhão, mas você vai derrubar com o martelo. E às vezes também não tem necessidade de pegar uma ferramenta mais cara, né? Para uma... Isso. Então, o ideal realmente é você pegar uma ferramenta mais custo-benefício que ela vai te trazer muita coisa. Então, a gente estava até comentando esses dias, né? Que, qual seria a melhor ferramenta? Mas a pergunta é qual a melhor ferramenta para você utilizar? Tá, o que você quer, o que você precisa realmente utilizar? Então, assim, tem os nossos casos ali, tanto que as questões que a gente recebeu muito foi isso. Por que vocês não escolheram outra? Por que vocês usam essa? Então, as perguntas que a gente mais ouviu foi por que vocês escolheram essa ferramenta? Mas o time de vocês só precisa de vocês mesmo? Só precisa de 3 pessoas? Então, assim, nossa, tem quantos automações? Tem 200, mas 200? E a equipe? E o time? Então, assim, às vezes a gente fala assim, a gente mesmo automatiza nossos processos. Então, a gente está até passando por uma fase assim, da gente automatizou muita coisa, só que, assim, para a gente também está tendo muita demanda. Então, a gente tem que automatizar nossos processos, tem que automatizar a chegada dessas demandas, tem que automatizar a gestão de tudo aquilo que a gente gera. Então,
Acho que a questão da ferramenta, assim, a gente tem dicas de ferramenta, mas assim, você vê realmente o que você quer fazer com aquela ferramenta. É um mapeamento, né? Sim. Gente, consultorias, tá? Primeiro agenda, depois a gente marca ali a sessão de terapia e, né, troca essa ideia. Mas eu acho que é bem isso, vocês falaram tudo. Eu já queria entregar o ouro pra galera, entendeu? Mas vocês disseram, não, Nicole, tem que analisar, então eu retiro, tá bom? Eles estão certos. Eu queria perguntar aqui, voltar um pouquinho ali no período ali da implementação, né, do setor. A gente conversou aqui recentemente aqui com o pessoal da logística. Eu até dei um exemplo da época que eu era de logística, que eu trabalhei em logística. Cara, era aquele sistemão em DOS, todo arcaico e tudo mais. Como que vocês partem desse princípio de não só da parte de automação, mas também da análise da ferramenta correta? Como que é também o próprio obstáculo de você, né, tipo, o próprio desafio de vocês aplicarem na prática, né, os processos e as automações? Eu posso dizer que, assim, o que o Nathan falou é um mapeamento, né? Então, quando a gente entra dentro da área ali, por exemplo, de logística, a primeira coisa que a gente vai verificar é quais são as principais dores da área. Uhum. Para que assim a gente fala, vamos começar a colocar ferramentas adequadas para essa área, né? Porque não adianta eu pegar uma ferramenta que é totalmente voltada para a TI e colocar dentro de logística que não vai funcionar. Até porque cada um trabalha de uma forma. Então, como você trouxe sistemas bem antigos, quando você traz essas ferramentas que não eram tão amigáveis, né, visualmente falando, e você dá isso na mão de um operador, cara, provavelmente essas empresas devem ter sofrido muito, até porque eu sou muito novo, né? Não vou colocar isso em dia aí, né? Então, assim, quem operava esse tipo de ferramentas normalmente tinha que ter um estudo muito bom, né? Tinha que saber muito sobre aquilo, porque senão não conseguiria. Então, quando a gente entra hoje na logística, lógico, eu tenho certeza que o nosso time ele é muito bem qualificado, mas quando você coloca uma ferramenta totalmente nova, eles não iriam se adequar. Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos entender qual que é o problema, quais são os gargalos, o que está acontecendo dentro dessa área, para que a gente comece a aplicar ferramentas. E tentar não mudar daquilo que eles fazem no dia a dia, tá? Porque essa aí é a grande vantagem. Não adianta você também falar assim, agora você usa Excel e agora você não vai mais usar Excel. Não é bem assim. Vamos tentar usar uma ferramenta próximo do Excel. Porque aí essa ferramenta ela consegue validar o que ele está fazendo, né? E, naturalmente, a forma de ele estar utilizando essa ferramenta ali, no caso, eu vou dar aqui o nome Monday da vida, realmente é um Excel. Só que a diferença é que a gente consegue fazer vários disparos de automações dentro dele. Então, essa é a grande vantagem, é entender, mapear, ver quais são os principais dores e aí a gente começar a aplicar ao dia a dia ali da operação. E assim, eu até queria emendar uma outra dúvida aqui, e não especificamente da Tech, assim, mas em relação ao mercado, até principalmente aí sobre esse evento que a gente teve, né? Vocês sentem que existe, de repente, um pessoal, empresa, donos e até mesmo tipo pessoal tipo, que é analista, etc., que tem uma certa resistência a esse tipo de novidade e mudança de processo? E como que vocês acham que o pessoal que é da área de vocês pode driblar esse tipo de objeção? Assim, conta o segredinho de vocês. Boa pergunta, hein? Eu acredito, eu vou até começar na... Pode ir que eu complemento. Falando de mudança, imagina você pegar uma pessoa que tem uma certa idade, que trabalhou com MS-DOS, por exemplo, e falar agora você vai trabalhar com Windows 11, que tem interface A, B, C, D. Como que você vai aplicar isso dentro, para que aquela pessoa faça sentido para ela começar a utilizar? A primeira coisa que a gente faz é o ganho que ela vai ter. Então, assim, olha só, você fazendo naquele sistema antigo, ou daquele formato que você faz, a gente tenta trazer os ganhos que ela vai fazer, então, que ela vai ter. Aquilo que você está fazendo todos os dias ali, você demorava 3, 4, 5, 10 dias, ou 3, 4, 5 horas. Com essa nova ferramenta, você talvez vai demorar 1 minuto, 5, 10, 20. E aí, talvez as tarefas que você tinha tudo encarretado ali, você vai conseguir resolver tudo no mesmo dia. Então, vai melhorar suas cobranças, você vai conseguir fazer tudo com saúde mental, você vai ter tranquilidade. Então, quando a gente traz essas vantagens para ela, naturalmente os caras pensam, por que não, né? Vamos tentar, né? Porque aí, lógico, também você colocar aplicar uma nova regra na vida da pessoa para não resolver nada, para quê? Exato. Né? Então, não faz sentido.
E tem aqueles dois lados, né? É isso que o Eduardo falou, para você apresentar, por exemplo, para quem está executando ali no setor. Aí você apresenta, ó, isso daqui vai facilitar a sua vida. Isso aqui tem um botão que você faria, às vezes, um processo inteiro. Mas aí quando você vai apresentar isso para o dono, para o CEO, você tem que apresentar o resultado. Então aí a gente tem que chegar o quê? Na parte da economia, eficiência. Então tem esses dois lados. Você vai apresentar para quem está gerindo a empresa, você tem que apresentar a economia que isso gera, a eficiência que vai ter, redução de erros, e às vezes para aquela pessoa que talvez seja mais resistente no setor, você mostra a facilidade que vai causar no trabalho dela. Então tem essas duas vertentes que a gente trabalha aí. O primeiro é o operacional e, na realidade, é o inverso, né? Primeiro a gente apresenta isso para o dono, até porque tem um investimento de imediato, e aí você tem que justificar por que você está fazendo esse investimento, e tem o lado operacional, para fazer com que aquilo ali aconteça realmente como a gente está planejando. Então, é algo que, assim, é desafiador? Mas com o que a gente apresenta, Clara, vou ser sincero, é quase impossível a pessoa não querer mudar. Porque os ganhos são muito maiores. Os ganhos são muito grandes. É muito, assim, é imenso a vantagem de tempo, de redução de custo, o que seja. Tu tem como trazer um exemplo pra gente dessa mudança em tempo de alguma operação que a gente modificou na Tech, do que era antes e hoje? Quer falar ou quer que eu falo? Vou falar. Acho que o maior case que a gente tem, mais complexo, que a gente realmente finalizou, deixou bem estruturado, é o caso do faturamento do nosso financeiro. Então, realmente, é um processo que vem desde o início. Quando eu falei lá do início, que a gente entrei na Tech, tinha esse faturamento, era um problema. Então, lá do início, a gente utilizava um tipo de automação que era por tela. É até interessante a gente falar, que é uma automação que, basicamente, ela replica um funcionário. Era o início, né? É o início. Então, assim, na época tava em alta. Tava o que tinha de melhor, né? Então, você via lá o computador, a tela, indo sozinha, clicando num lugar, clicando em outro, clicando ali, escrevendo, digitando. Então, o pessoal olhava na tela e ficava, nossa... É aqui que isso, né? Nossa, tá fazendo sozinho. É o Teco ali, mexendo. Esse era o Teco. E era o Teco. Aí foi aí que nasceu o Teco. Aí todo mundo ficava, nossa, realmente tá fazendo sozinho e tal. Então o que a gente fazia? A gente chamava a pessoa do setor, chamava ali todo mundo. O que você faz? Literalmente a gente mapeava o que a pessoa faz. Clico aqui, passo ali, abro tal planilha, vou ali, adiciono tal informação naquela barra de pesquisa, pesquiso e depois faço todo o processo. Né? Isso daí até o final. Então, isso daí, basicamente, fazia o quê? Demorava o mesmo tempo que uma pessoa demoraria, porque está indo ali pela tela, tem que esperar a tela carregar. Então, isso gera muito erro, porque é uma coisa imprevisível. Então, às vezes, não carregou. Caiu a internet. Então, dependendo do sistema que está ali, se você der um operador, você vê que apareceu na tela que apareceu um erro, ou que a tela não carregou, você dá um F5, você vai recarregar a página, vai apertar no OK. Então, no robô, digamos que eu tinha que fazer 5 tratativas para um processo. Para um processo de login. Às vezes o login... a página do login não carregava. Então, eu tinha que colocar lá 5 tratativas de erro para caso aparecesse uma tela de login, caso aparecesse um outro erro. Esses 5 tratativas, para você ter uma noção, assim, só pausando, não sei, Nito, imagina que o erro agora apareceu uma telinha em cima, daqui a pouco apareceu embaixo, apareceu no outro canto, agora apareceu aqui. Então ele tinha que fazer todos os testes. Todas as variáveis de erros para que fosse realmente, tipo assim, agora travou aqui, vamos lá, vai clicar aqui. Travou aqui, agora eu vou clicar aqui. Então era esse tipo de RPA que a gente tinha naquele momento. Escreveu um negócio que acabava com esse robô. É quando você abre a página, aí sabe quando mostra aquela atualização do que tá rolando na página? Tipo, o que há de novo? Ou explore. Aí você matou o robô. Ele tava esperando chegar e ir direto pra tela. Aí, de repente, aparece uma tela com propaganda do que tá acontecendo. Nossa, esse povo do marketing é triste, né? O pessoal do marketing não coloque no meio da tela. Assim. Se bem que ultimamente... Naquele momento ultimamente não era tão legal. Hoje em dia já dá pra... Mas aquele robô especificamente que a gente tinha, até que era uma limitação nossa, realmente, o que aparecia na tela ali, a gente tinha que contornar. Então, realmente dava muito mais trabalho. Basicamente, fazia automação e ficava trabalhando em tratativa de erro o restante do período. Então, a gente viu que não estava mais sendo viável, a gente fez essa evolução. Então, realmente, agora o processo funciona totalmente via API. Então, todos os sistemas são integrados, então a gente integra com o nosso CRM, integra com o nosso ERP. Então, todas as informações que estão armazenadas lá, a gente sobe para o nosso painel, que a gente utiliza o Monday, no caso, e é tudo feito ali. Então, basicamente, a gente sobe uma segunda base para o nosso painel, então o operador ele consegue ter todos os dados que ele ia ter no ERP ali na frente dele, só que aí, basicamente, como é que funciona? Qual que é a parte visual que o operador ganha, né?
Às vezes você vai lá no CRM, o seu RP, ele tem um tipo de layout ali que é um pouco limitado, ou o filtro dele não é assim tão ampliado. Amigável também. Você tem que fazer uma pesquisa, uma consulta ali, às vezes um filtro atrapalha o outro. O que a gente fez nesse caso? Quando a gente sobe todas as informações para o painel, a gente coloca as informações que a gente quer e a que ele precisa. Então ele não precisa ficar procurando essa informação. Então, a informação já cai ali, já cai com o status que ele precisa saber, já cai com o botão que ele precisa apertar. Então, basicamente, ele precisa fazer uma prévia análise de se é realmente aquilo que vai ser executado. E assim ela aperta o gatilho. Apertou o gatilho, vai executar toda aquela automação que ela faria manual. Ciclo, né? Que ela pegaria, analisaria o cliente, geraria o boleto, emitiria a fatura. Faria um por um. Um por um. Aí você pensa esse processo vezes 200, jogando um número baixo ainda. Fazer isso aí 200 vezes. Aí no nosso caso tem a questão de unificar. Unifica, soma aqueles valores. Então assim, a gente criou automação que a gente faz tudo isso com um clique de um botão. Então o operador vai lá, clica o botão, gera esse boleto, gera essa fatura, faz o envio para o nosso cliente, aí chega o e-mail para o cliente lá da cobrança. Aí chega o Teco lá dizendo, olá, sumido. É só a ponta. Então o e-mail é só a ponta. E assim, para a tela do operador só aparece o que ele vai fazer, o que vai executar e o botão de gatilho. Em um único lugar. E aí a gente levava quanto tempo fazer isso e hoje a gente faz em quanto tempo? Por ciclo, digamos que vai fazer né? Então, vou fazer Ela levava ali em torno de 5 a 7 minutos. E isso também dependendo da resposta do sistema. Que ainda tinha isso. Se o sistema não está respondendo, ou está uma lentidão ali, sem erros, ele também cai Pensando nessa. no mundo ideal, Exato, tudo sem funcionando erros. redondo. Tem a questão o operador está ali e tal, o analista está ali, ele precisa executar aquela tarefa. Mas tem como você controlar a solicitação que vai vir de alguém de fora. Então alguém vem, te solicita alguma coisa, você se perdeu ali. Então, às vezes, você já gerou aquele boleto, você não sabe, já somou aquele valor, você não sabe. Então, assim, a gente sabe que o analista é bem preparado, mas pode ocorrer alguma distração, alguma coisa e atrapalhar nesse momento. No caso do robô, isso não vai acontecer nunca. A gente colocou isso em números, né? Então, ele falou 7 minutos. Hoje, o que o robô ele faz? Faz em 1 segundo. Então, é 7 para 1. É algo muito de 7 para 1 segundo. Aí você coloca, não é nem para 1 mesmo, porque na realidade é 0,00 alguma coisa. E aí, quando a gente traz esses números, né? A área hoje mais automatizada na Tech é o financeiro. Porque a gente começou por lá. Então, a grande maioria ali do que era repetitivo, o que era sistêmico, o que vinha de um sistema vem de outro, fizemos a interligação. Ele dá em torno de 70%, 80% de automação dentro do financeiro. Aí, quando a gente coloca isso em números, a eficiência é 95%. Nossa. Então, assim, se ele gastava 100 minutos, se eles gastavam 100 minutos por toda a operação, agora eles gastam 5 minutos. Caramba. E o mais, assim, pensando para a empresa, não só o fato de ser rápido, mas também a redução de custo. A economia é muito grande. A gente está falando só de alguns fluxos que ele chegou a trazer para a gente de eficiência 92% menos custo do que era o antigo. Então, eu tenho 95% de eficiência em tempo e eu tenho 92% de economia financeira. A empresa deixou de gastar 92% a mais. Nossa. Isso é absurdo. E aí, isso que a gente fez aquela conta simples, né? Vamos colocar operador e automação. Mas se a gente colocar o tempo daquela pessoa, se ela realmente tiver que fazer outra coisa, todas as variáveis, com certeza isso daí aumenta muito. Ela vai estar gerando outro valor já, porque ela vai estar fazendo outra tarefa. A gente não está colocando nem aquilo que ela poderia estar fazendo a mais. Então, por exemplo, ela parou de fazer isso, ela está fazendo alguma outra coisa que está trazendo benefício para a empresa. Isso poderia entrar também como ganho. Então, assim, era isso que eu ia perguntar. A gente fala muito de como isso gera uma vantagem financeira para a empresa, mas e para a pessoa que está na operação, né? Porque aí o Nathan falou, cara, a gente fazia ali a automação e depois a gente ficava só no teste. Teste de todas as probabilidades, de todas as ações. E quanto tempo ele perdia nisso e hoje quanto tempo ele não perde, né? Quanto tempo ele trabalha para fazer um novo movimento, fazer uma nova automação, fazer alguma outra coisa. Isso falando, ainda estou falando do meu caso, ali da tratativa de erro. Então, eu teria que tratar. Então, isso aí gastava o meu tempo ainda. Então, fiz a automação, a pessoa
vai lá, utiliza, toda a tratativa precisava estar lá para poder resolver alguma coisa. Então, digamos que vai ser o dia de faturamento. Eu precisava estar disponível, o analista financeiro tinha que estar disponível e a automação tinha que estar disponível. Para se acontecer algum erro, alguma coisa, eu precisava lá. Só, se bem que agora pode estar rolando o podcast aqui, pode estar faturando lá. Pode estar tudo... Estamos E o mais ganhando. legal, coisa autônoma. deu problema, e aí? Deu problema, o que acontece? Sobe a tratativa única, então, deu problema naquele ciclo. Sobe uma tratativa única daquele ciclo, fala assim, nesse tal ciclo, tal número de fatura, determinado boleto deu erro em tal lugar. E quem tem que arrumar? É o próprio operador. O operador. Só que por que acontece? O erro geralmente vai ser de algum dado, de alguma informação que está colocada Foi colocado incorretamente. incorretamente. Então ele faz essa alteração e coloca para rodar novamente. Porque realmente a automação em si ela vai sempre repetir o mesmo processo. É um processo cognitivo único. Então ele não vai emitir erro ali. Então acaba sendo algo que funciona organicamente, né? Sim. É um ciclo. É um ciclo. Imagina que assim, agora, por exemplo, a gente vai trazer um número aqui. Até que há 4 anos atrás, ela tinha uma quantidade de 200 a 300 faturas mês. Hoje a gente tem uma quantidade 10, 15 vezes a mais. Se a gente mantesse aquela mesma equipe naquele momento para hoje, já não conseguiria. Não. Entende que assim, aquela única pessoa teria que ser 10 vezes. E aí você iria aumentar maior ainda a empresa e não precisa, né? Na realidade era só algo ajustável. E o mais legal aí essa questão é que assim, a autonomia está na mão da operação, da pessoa que está ali. Porque antes, imagina que agora o RPA primeiro, se parasse a primeira pessoa que iria fazer o quê? O meu analista, me ajuda aí, porque parou minha operação. E agora, o que eu faço? E na realidade eu não preciso mais do cara que desenvolveu. Eu só preciso que esse cara faça o quê? Faça a primeira estrutura, deixe tudo claro ali. A pessoa que viu, deu erro em um momento, ela vai lá e ajusta. Se o erro é relacionado à etapa que ela, Exato. por exemplo, o erro de preenchimento de Preenchimento de uma informação, informação. financeiro vai lá com o cliente, precisa que preencha de novo, já bota para rodar e aí... Exatamente. E vai tudo automático. E aí volta todo o ciclo. Porque nós literalmente entregamos o projeto. Porque o nosso cliente é interno. Mas nós entregamos o projeto. Então a gente precisa entregar alguma coisa autônoma. Você vai lá, faz o seu processo. Então eu te entrego uma ferramenta que você vai poder utilizar sem mim. Então não que é um problema que a gente tinha, que aí vem aquela questão da ferramenta, da gente saber dividir. Por que na Tech a gente trabalha com 3 ferramentas? Que é o nosso CRM, o nosso RP, a gente tem a ferramenta orquestradora de desenvolvimento e a gente tem a ferramenta que é o visual, é o painel. Porque onde eu desenvolvo é em um tipo de ferramenta. Só que tudo aquilo que acontece ali no background, por trás dos códigos, necessariamente o operador, o analista não precisa saber disso. Então, para ele, só tem que ir lá o retorno ou só tem que ir o resultado. Só tem que aparecer ali na tela dele o que ele precisa fazer, as informações que ele precisa. Então, a gente tem que trabalhar com esse tipo de ferramenta, que uma ferramenta é para o desenvolvimento, e assim, o operador, o analista não precisa saber como ela funciona. E realmente, a gente precisa desse gatilho, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, a gente tem uma ferramenta só para quê? Só para o visual. Ele precisa visualizar, que é aquela questão, antes ele via no Excel, questão de planilha também, o Excel... Aí tem aquela planilha compartilhada do Excel, mas aquela planilha dá um probleminha, né? Às vezes não salvou, perdeu uma informação e tal. Então, a plataforma que a gente utiliza, aquele visual, está sempre ali instantaneamente. E é realmente o que a gente faz, a gente interliga todos esses setores automaticamente. E para acrescentar, para encerrar esse pedaço aqui, é que isso é tão legal de a gente falar. Sim, não, com certeza. Né? Imaginem que essa pessoa ficasse doente. E aí, o que a gente faz? Agora ferrou, ninguém vai mais receber boleto. A empresa vai falir. Todo mundo porque fica feliz, não precisa mais gastar. Exato. Não precisa pagar. E na realidade não é bem assim agora, porque assim, uma das coisas que a gente explicou também, que aí a gente volta um pouquinho na pergunta que você fez lá atrás, que era assim, colocar para essa pessoa qual que era a vantagem, né, de colocar isso. Não é que a gente vai substituir ela. Então, por que a gente dá autonomia para essa pessoa? Para que ela entenda que assim, a autonomia é sua, você que faz. Eu não estou aqui pegando um robô para que venha substituir você. Por ao contrário, eu estou te dando ferramentas para te ajudar a melhorar o seu tempo no dia a dia, e aqueles 95% que você iria gastar com isso, agora você tem para você olhar para outras coisas. E eu vou até dizer mais, talvez na parte estratégica, novas ideias. Quem vai ganhar com isso é a empresa? Mas ela também. Porque naquele momento ela pode se autodesenvolver. Exato. Isso é até um depoimento que rolou no episódio anterior, né?
O Marlon, que é da logística, falou, cara, antes a gente fazia tudo na mão, tal, não sei o quê. Hoje, pô, eu tenho muita ideia, às vezes eu chego com ideia, já discuto com o pessoal e tal. Enquanto isso, a automação tá lá. Exatamente. Imagina se ele não tivesse esse tempo. As ideias dele iriam todas morrer. Hoje a gente consegue desenvolver muito mais a parte estratégica de todos os setores da tech justamente por conta disso, né? Literalmente. Esse é um dos principais ganhos da empresa. Sim. E isso sem falar no ponto de vista econômico até, né? Economia de tempo, economia de investimento. Tudo. E a operação não para. E o mais importante é que assim, a operação não pode parar, né? A gente tem que entender que a gente está numa empresa, nós estamos ali no corporativo. Se em algum momento parar essa operação, ferrou. Então, a empresa que tem 50 pessoas hoje vai diminuir para 10. E olha lá ainda, você vai ter gente, né? Sim. Então, o objetivo é que faça com que a operação cresça a longa escala, né? Então, hoje, por exemplo, a gente não precisa ter mais novas... Quer dizer, precisa sim. mais novas contratações para aquele setor específico, mas... Agora, a ideia é não trazer mais uma pessoa para fazer apenas uma única coisa. A ideia é que a gente traga essa pessoa para trazer o intelectual, trazer a estratégia. Aquela tarefa já está sanada. Já está sanada. O operacional em si, aquela execução repetida, já está feita. Já está resolvido. Mais de mão de obra então, o fato de agora a gente não olha mais para isso. Então, a operação funciona perfeitamente. E é uma passada de bastão muito mais fácil, né? Digamos que uma pessoa vai entrar naquele lugar. Tem a documentação de como funciona a automação, então a pessoa... Sinceramente, não precisaria nem de documentação, porque era só apertar um botão, certo? Mas para facilitar entendimento funciona, sim. Sensacional. E aí, eu vou até pegar esse gancho do que o Nathan falou sobre essa questão da gente ter ferramentas que trabalham muito bem para a necessidade ali de cada setor. E aí eu vou já pegar um gancho para trazer ali a Kian, porque o exemplo que ele deu foi muito bom no sentido de que ele fala ali da questão mais de financeiro, né, de todos os dados que você preenche, então já tem informação. Eu vou dar um exemplo prático do marketing. No marketing, a gente precisa muito ter informação. Por exemplo, o marketing precisa trazer um lead qualificado para o comercial. O comercial não precisa saber de onde veio, como veio, de que campanha, se é azul, amarelo, verde. Ele só precisa saber que chegou. O marketing precisa ter esses dados e eu preciso saber toda essa origem, de que cor é, de onde veio, por que veio, de que canal, de que cidade, enfim. E aí, nessa parte, a gente tem outra pessoa que é fundamental que trabalha com isso, focado só nisso, nesse desespero que é o marketing comercial, que é a Kian, certo? Hoje ela está bem focada nessa parte do CRM. Só para eu tirar uma dúvida, hoje tu trabalha com CRM, com a parte de automação, todas essas ferramentas você também tá juntando, né? Então, como funciona, né? Obrigada. A parte do CRM... a parte estrutural, aquela parte que precisa desenvolver, que precisa de código, realmente precisa montar uma programação. A informação do CRM, quem leva a informação do CRM, por exemplo, para o nosso RP ou para o painel que você enxerga, eu que faço, essa parte do background. Então eu preciso fazer a integração. Todo o sistema tem uma API, ele precisa passar a informação para outro sistema para interligar a outro sistema. Então, eu faço essa ligação. Entendi. E aí, antes disso, então, vem a Kian que coloca a informação dentro... A Kian trabalha com os dados, ela sabe o que acontece ali, a Kian sabe do comercial, ela sabe como funciona o fluxo perfeitamente. Eu sei também, mas eu sei basicamente por códigos. Entendi. Então, assim, você vai falar para mim, eu vou perguntar para a Kian geralmente assim, Júlia, qual que é o ID de tal campo? A Júlia vai falar, o ID de tal campo é esse. E tal campo, talvez você conheça esse campo pelo nome dele. Eu conheço pelo ID. Então, assim, eu conheço a etapa pelo ID da etapa. A Júlia conhece a etapa pela etapa, pelo nome da etapa. Então, e o é mais ou menos conhece a etapa pelo nome da empresa. Isso. Então, é basicamente assim. Eu trabalho ali no background. Então, precisa levar esse dado, essa informação para tal painel, essa informação para outro. Ou precisa fazer uma conexão ali. Precisa criar, fazer aquele documento ali em base de código. Aí eu vou mexer. Então, assim, na parte do código, na parte ali dessa informação, eu mexo. Agora, na parte ali, literalmente, da tela, do input ali, quem sabe do fluxo do processo é aqui, ó. Gente, é muito complexo, tá? O bom é que a gente só chega assim, eu preciso disso, e aí eles se viram nessas etapas. Nós temos que se virar, né? Muito bom. Adoramos vocês. Muito obrigado. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Não, a gente tem que puxar muito saco. A gente tem que puxar muito saco. Mas, assim, é que a gente pulou uma etapa de apresentação de cada um, mas... A gente se apresentou, mas não apresentamos o que cada um faz na área. Então, é uma coisa que é legal que, assim, o Evandro me coloca na parte estratégica para pensar
a parte mais estratégica daquilo, como fazer aquilo rodar. A Kian, ela já traz o insight mais da parte de marketing comercial, como tem que imputar, para que imputar, e o Natan é a engrenagem que faz acontecer ali embaixo. Legal. Então você imagina que assim, um pensa na parte mais estratégica para fazer como o fluxo rode no todo, a outra vê, são campos específicos pensando já em cada área, e o outro já faz praticamente, sei lá, ele pega toda a estrutura, desenha e vamos aplicar isso no dia a dia. Então é bem legal. Exemplo, eu sou formado em tecnologia, Natan tecnologia, Júlia é administrativa, é a parte mais administrativa. Então, por que cada um desses não estão, por exemplo, nós poderíamos estar no TI, Júlia poderia estar no comercial, mas por que não está? É porque, na realidade, entendeu-se que os três juntos conseguiu fazer um setor fazer funcionar muito bem mais a empresa. Então, um é mais técnico, o outro é um pouco mais de negócio estratégico, a outra já é mais focada em campos específicos, o que pode agregar mais para dentro da empresa, e isso formou uma equipe. Né? Então, por isso que 3, né? Os caras perguntavam, mas, pô, 3 caras faz tudo isso? Exatamente. Essa foi uma pergunta bem latente. Exatamente porque Sério mesmo? a gente se completou. Então, é algo que fez funcionar. Porque talvez se tivesse uma pessoa de, sei lá, não vou falar isso, mas uma outra pessoa de outra área talvez não funcionaria. Sim. Né? Então, o bom é que deu certo, deu jogo. E o pessoal perguntava muito assim, né? O pessoal que queria implementar isso na empresa, a área de operações e processos que não existia, são quantos? Qual a formação? E assim, quanto tempo vocês levaram para ter essa estrutura? Então, o pessoal meio que queria o case ali. Assim, mas realmente funciona? Se eu aplicar isso, vai funcionar? Eu preciso de alguém assim, assim, assim? Então, assim, eram umas perguntas que aconteceu bastante. Não? Mas acho que, rapidinho, o sensacional disso é que foi o que o Edu falou. O Edu, ele passou por vários setores da tech. A Júlia também, ela pegou ali um gancho com comercial, então é por isso que hoje ela está bem capacitada para trabalhar nessa conexão marketing comercial. E o Natan fazia parte do TI. Então, assim, a gente descobriu justamente isso, um pouquinho de cada time, não, mas se reunir, porque aí entra a questão da comunicação, de fazer fluir entre todos os setores. Se ficasse um só em TI, só em comercial, não ia. Então, tinha que ter um centro ali que trabalhasse com todos e fizesse com que o que a gente precisasse fazer rodar dentro da tech rodasse de forma igual para todo mundo. Então, eu acho que esse é o grande quê da questão, que fez assim o diferencial. O creme da história. Literalmente. E só para deixar registrado isso daí, né? Essa pergunta que você falou que o pessoal levantou para vocês lá nesse evento. Quanto tempo tem esse setor dentro da tech e quanto tempo já está rodando toda essa operação aí? O setor específico, ele tá desde julho do ano passado. Então, praticamente um ano. Né? Só que o RPA ele já acontecia desde 2021. Só que era só o Natan. Era só TI, era tipo, as coisas estavam espalhadas assim nos setores, né? Era só o Natan. A Júlia, nem tanto que ela participava, ela era do comercial nessa época. Então, quando juntou, né, aí traz os 3 para um único time, foi aí que a gente começou a se complementar. Porque também não adianta ser um cara muito técnico, imagina, não estou dizendo aqui que o Natan não conseguia entregar resultados na época dele, ele entregava, nem tanto que os resultados eram bons. Só que quando juntou uma pessoa de comercial outra com de negócio, juntou e deu muito mais resultados. Então, a gente tem muito dessa ideia. Não só nós, mas também a cultura da empresa mesmo, do Evandro, ele gosta disso. Vamos juntar, vamos fazer acontecer. Nós somos modeladores de projeto justamente por isso, porque ele faz acontecer todo mundo junto ali. Todo mundo veste a camisa. Tanto que muita operação que a gente tinha, muita automação, tinha ali espalhada, às vezes quebrada. Sim. Eram coisas assim, bem pontuais que me solicitavam, então tinha uma quantidade grande. Quando juntou esse setor, ficou uma coisa muito mais robusta. Aí realmente foi quando ganhou uma tela, ganhou uma cara, ganhou ali um botão para você apertar. Então assim, tudo era muito solicita para mim, eu faço. Solicita, eu faço. Solicita, eu faço. Então, realmente ficava muito dependente disso. Então, depois, isso ficou uma coisa muito mais robusta e realmente tudo se integra. E é necessário, tudo tem que se integrar. Então, tudo tem que se conectar. Se alguém da empresa apertou um botão, a pessoa do outro lado tem que saber que foi apertado. Aí, essa informação tem que chegar lá, todo mundo tem que se comunicar e visualmente tá ali na tela. E pensando assim, vou trazer o gancho que a gente já vai trazer a Júlia. O importante é a estrutura que a gente fez.
né? Então, assim, quando a gente faz a área, quando cria-se a área, uma das coisas que a gente tinha muito era o Natan só faz. E não tinha estrutura. Era só demanda, né? Era só demanda. Então, assim, muitas das vezes, uma automação, ela acontecia só apenas para pegar uma garrafa e levar para cá. Mas que benefício isso traz para dentro da empresa? O que de benefício traz isso para o setor, para a parte estratégica? E, na realidade, era só uma mudança de hábito da pessoa. Só. Ela queria que tivesse uma automação só para aquilo. Né? E já não é bem assim. Porque quando você tem um setor bem estruturado, é diferente. Por exemplo, quando a gente entra na parte do CRM, que é o nosso ponto principal da empresa, tá? Não é que ponto principal, mas ele é uma das principais ferramentas, porque é ele que a gente agrega as informações que vêm do marketing, depois é o que agrega as informações que vêm de vendas, depois é o que leva para o nosso financeiro, do meu financeiro é o que leva para o minha logística, da minha logística é o que me leva para o meu TI, e no final de tudo, a gente tem toda a comunicação, todas as informações em um único lugar. Muito importante. Então, aliás, né, tenha um CRM integrado. Não Exato. deixe o CRM. uma das vantagens que a gente teve é realmente isso, porque se a gente não tivesse ferramentas que conseguíssemos integrar, de nada isso aqui adiantaria. Inputs manuais não funcionam. Não funciona, né? Então foi uma das coisas que a gente fez, trazendo a Júlia Kian, porque ela estava nessa parte do CRM. Então, quais são os campos necessários? Para que serve esse campo? Porque aí era o grande problema. Talvez você queria um campo para colocar um ponto. Mas para quê? Para que serve isso? Então, uma das coisas que a gente conseguiu padronizar muito foi com essa inteligência dela. Porque ela falava, ó, esse campo é para A, B, C, D. Esse é para fazer isso. E, no final das contas, aquilo ali trazia uma informação. Seja uma informação estratégica para o marketing, uma informação estratégica para o nosso comercial, ou até para o meu financeiro, para todas as áreas. Todo mundo tinha essa informação. Sensacional. Bora? Bora lá. Vamos falar Dito com ela, isso, né? Vamos chamar a Estrela Tô Ansiosa para trocar mais ideia com essa menina. Natan, muito obrigada. Muito obrigado. Sai a Estrela da automação. Beijo pro pessoal. Se despeça, agradeça. Eu me despeço aqui com um beijo, um abraço para todo mundo, para toda a minha equipe, né? A minha equipe tá aqui, né? Mas para todo mundo da Tech, meu ex-setor TI, que eu adoro, amo eles. Ó, puxa saco. Aí, ó. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigadão, Natan. E o legal é que, assim, que a gente conseguiu fazer isso, né, acontecer. Porque quando... Não, em um ano, eu acho que foi muito rápido que conseguiu fazer isso acontecer. Porque, assim, a cabeça de operação, do cara muito operacional, a cabeça do cara muito tecnológico, aquele cara que é mais engajado, que vai para cima, a cabeça de uma pessoa muito mais analítica, para você fazer as três se juntar é difícil. Pô, se fosse fácil, não teria o setor de RH na empresa, né? Eu acho difícil vocês conseguirem juntar todos os setores da Tech. Também, entendeu? Exato. Porque, assim, quando você trabalha um entrosamento de equipe, é mais fácil, né? É um entrosamento ali... interno. Exato. Você já consegue trabalhar e ministrar isso muito bem. Aí o entrosamento de todos os times. Aí, gente, né? Então, é difícil. Oi, Ju, bem-vinda. Tudo bom? Tudo bem? Ai, tô nervosa. Ju, te apresenta pra gente. Bom, gente, eu sou a Júlia Kian, entrei na Tech, né, no comercial como assistente comercial, mas eu ficava ali ainda assim comecei no comercial na parte operacional. Então, o vendedor tá ali vendendo, óbvio, em contato com o cliente, reunião, e eu tava ali no background do comercial. Você preencheu esse campo certo? Eu já tava ali na análise de como aquilo estava funcionando, se estava rodando certo ali, relatório e muito contato com o marketing. Desde que eu cheguei na Tech, eu sempre tive muito contato direto com o marketing. Não aguenta mais a gente. Justamente para passar os dados. Olha, o relatório é esse, vieram tantos leads, foram tantos qualificados, esse vendedor atendeu, foram tantos fechados. Então, desde o começo, eu sempre tive essa comunicação ali entre comercial e marketing e o contato direto com o CRM. Desde quando você está na Tech? Já fazem 2 anos e meio. 2 anos já fechou, né? Sim. Cara, conta pra gente, quando você chegou era tudo mato? Tinha CRM, não tinha CRM? A gente trocou, o que a gente precisou melhorar nesses negócios aí, tudo, dessa estrutura desses dados, gente? A gente tinha um CRM, né, que era ali onde o vendedor trabalhava diariamente,
Só que conforme foi acontecendo o crescimento da tech, crescimento da empresa, as informações que a gente precisava eram além daquelas que a gente já tinha. Então, a gente foi estudando ali direto com o marketing para trocar o CRM, né? Hoje a gente usa o HubSpot. E ele é muito mais automatizado, mais flexível, a gente tem onde achar as informações. No CRM antigo, a gente tinha como montar os relatórios, né? Relatório de venda, quantos leads qualificados eu tenho, quantos entraram. E aí, conforme, como eu falei, o crescimento da empresa, a gente precisou de uma ferramenta que acompanhasse o nosso crescimento, que a gente conseguisse extrair informações para ter uma estratégia melhor para vendas, para marketing, e para que essas duas áreas conversassem melhor entre elas, né? E aí eu participei ali da implementação do novo CRM. A gente tinha uma empresa parceira que apoiou a gente em toda a transição dos dados. E aí, por que não? Eu participei da implementação ali, por que não entrar na área junto com o Du, com o Natan, e a gente pegar esse sistema e ele ter uma mãe ali, digamos assim, né? Ter alguém é o pai do Teco, né? Por que não? Porque você não é a mãe do CRM, né? Sim. Então você tem uma família muito maravilhosa. Porque antes não tinha alguém que olhasse assim, para os fluxos, para a automação dentro do CRM, para as informações que estavam sendo colocadas. Era tipo, o marketing cuidava da parte dele, o comercial da parte dele, e não tinha alguém ali para cuidar por trás ali, por exemplo. Então, o CRM que a gente usava antigamente não tinha muitas automações. Era ali o básico. Eu joguei para essa etapa aqui e depois ele vai para essa. Então, o HubSpot tem uma estrutura melhor até para a gente fazer automações de reduzir cliques, lógico. Às vezes a gente tem que aumentar um campo, mas com a informação que o vendedor vai colocar nesse campo, ele já vai aumentar outros 3, 4 e vai levar a informação para outros setores, né? Que é isso que o Edu falou, né? Assim, eu acho que a nossa vida de dados na tech começa no CRM, aí do CRM vai para o RP, e aí de lá, né, vai para a execução propriamente dita, né? Hoje, qual a maior dificuldade assim, que tu achas em relação a essa organização do CRM e os setores? Tipo assim, tem algo específico dentro do CRM que ele é mais complexo, que ele exige ali uma parte mais técnica, algo assim mais de programação, ou é mais assim questão de conseguir pegar de onde vêm os dados, como colocar esses dados lá dentro? Qual é que tu acha que é o maior desafio? Na minha visão, assim, o maior desafio mesmo hoje é a conversação desses dados. Então, assim, olha, igual o Du estava falando, o marketing precisa de um dado, o comercial imputa outro. Então, para ele tem o lead ali, eu vou trabalhar aqui. Só que lá atrás veio por uma campanha, ele veio por um link, ele veio por uma página do blog. Então, e como antes a gente não olhava para isso, eu acho que não sei. O rastreamento dessas informações e fazer tudo bater e tudo conversar de uma forma uniforme ali, sabe? Sincronização desses dados, né? E também o preenchimento de campos, né? Que é um desafio ali diário que a gente tem, porque a gente sabe que o usuário ali, ele tem um foco que é vender. Eu preciso apresentar aquilo para o meu cliente, eu vou fazer uma reunião, ele está focado em se comunicar com o cliente. E, às vezes, na correria ali mesmo, ele é um campo que é destinado para uma coisa, ele acaba... Se uma informação diverge, não é a informação que ele realmente precisava colocar, pode impactar na automação lá na frente. Então, vai chegar no ERP com uma informação divergente ou com datas que não vão bater. E eu acho que esses são os dois pilares aí que a gente tem de maior desafio, eu acho. A gente tem como minimizar essa operação humana? Tem. Tem assim, né? Porque a gente ainda depende do humano para imputar a informação ali. Aí, rapidinho, só para eu entender. Tipo, a minha pergunta, porque ela ainda completa um pouquinho para eu entender o que cada um faz aí dentro. Se hoje eu precisasse... Eu não, né? Tipo, mas se hoje, dentro do CRM, você, como a mãe do CRM, mãe do Hub, identificasse que, não, eu preciso que isso seja mais automatizado, que tenha menos pessoas preenchendo, menos pessoas interagindo, aí seria algo que você faria dentro do Hub ou já puxaria o Natan para fazer também dentro do Hub? Como que funciona essa coleta de informações no primeiro momento? Bom, no primeiro momento a gente ainda precisa que a informação seja imputada, mas
digamos assim, para elas conversarem entre elas, entre ERP, Monday até mesmo, aí eu puxo o Natan. Então, tipo assim, olha, eu preciso que essa informação que está aqui no CRM, ela seja levada para o ERP, mas ela também converse com a que está no Monday, e aí entra a parte do Natan, que ele vai ali por trás, ele pega a API, aí a gente vai conversando, olha, o ID da etapa, do campo, do orçamento é esse. E aí a gente faz as informações ali conversarem entre elas. É uma estruturação de dados, né? Sim. Então, pensa que assim, o que o comercial colocou ali é o início, né? Mas nem sempre é o final. Então, por exemplo, o cara colocou, sei lá, 10 equipamentos para ser vendido, mas não é só 10 equipamentos. Aí tem informações. Esses 10 equipamentos que ele colocou aqui agora, eu preciso levar para o meu RP, eu preciso levar para a minha OS, eu preciso levar para o meu TI, eu preciso levar para vários lugares. Para todo mundo. Então, aí entra a parte de automação, porque agora eu não preciso que... Imagine que no primeiro momento, o cara colocou 10 equipamentos aqui. Agora, o meu time financeiro ele vai ter que pegar os 10 equipamentos, as 10 informações de equipamento e colocar dentro do RP. Daqui a pouco vai vir a logística, tem que colocar na OS. Aí tem que vir um TI e colocar em vários lugares. E não preciso. Não preciso disso, porque o próprio HubSpot ele consegue fazer alguns fluxos, que é uns fluxos que ele envia para dentro do nosso RP. O nosso RP ele tem alguns momentos que ele consegue fazer. Se eu não conseguisse fazer isso dentro do meu RP ou dentro do meu HubSpot, aí entra o Natan com o Make, que é um orquestrador que faz todas essas informações funcionarem. Então, muitas das coisas vem pelos nossos... Muito não, a maioria das coisas vem do CRM e lá ela consegue fazer uma estruturação de dados e aí distribui para onde tem que ser distribuído. De formas claras. Né? Então, pegando esse exemplo, se contratou 10 equipamentos, beleza, aí passou do CRM, foi para o RP, e se no meio dessa transição aí o cliente vai dizer, não, eu preciso de mais 10. De onde sai isso? Ele vai direto para a RP, essa alteração, ou para o CRM? CRM. Para o CRM. Porque lá é o início. Entendi. Eu não poderia colocar no meio do caminho. Porque se eu colocar no meio do caminho, eu perco essa visibilidade lá no CRM. Essa era uma grande questão, era um grande problema que a gente tinha. Que é o seguinte, o cara tem uma informação, recebeu no e-mail, por exemplo. O cara recebeu no e-mail, quero mais 10 equipamentos. Se essa informação não estiver dentro do meu CRM, ferrou. Porque assim, se lá é o startar, se é lá que começa todos os outros fluxos, eu já não tenho mais essa informação lá no final. E aí, o estar dentro de um único lugar, que é um e-mail, um WhatsApp que seja, ferrou. Porque a empresa não está se comunicando. Né? Imagine que chega assim, eu contratei 20 equipamentos com a Júlia, mas na realidade no meu CRM tem 10. Como que o meu time de logística vai conseguir entregar 20? Então, assim, não faz muito sentido. Por isso que tem que ter uma estruturação, padronização. Por isso que eu falo que lá no início, quando a gente teve que começar todas as automações, a primeira coisa que nós fizemos, padronizar. Vamos padronizar campos. Esse campo é importante para o marketing? É bom para o marketing. Esse campo é importante para o comercial? É para o comercial. Esse campo é importante para a logística? Para a logística. A gente faz uma padronização. Agora, o que a gente tem que fazer? Se tem informações repetidas, o fluxo se auto-preenche. Não tem repetido. É algo muito específico para esse cliente. Porque uma coisa é a Nicole fala assim, eu quero instalar o Google Chrome no meu tablet. Outra coisa é o William falar assim, eu quero que você instale o Mozilla. Ferrou. Se fosse um padrão, já chegaria para você o Google Chrome. E vice-versa. Então, na realidade, tem informações que é peculiar para cada cliente, para cada momento ali. Então, por isso que tem que ter uma padronização para que seja levado em cada momento dentro da empresa. E esse é um dos grandes desafios, né? Pelo menos que eu acompanho ali no dia a dia de vocês. Literalmente. E aí, assim, rapidinho. Dentro do nosso CRM, então, não é só específico marketing comercial, tem financeiro lá dentro também? E aí, Ju, quer falar? Tem financeiro, logística. É porque, assim, vamos lá. Eu aqui falando com os leigos, que também não entende. Então, a gente tem, assim, um fluxo do que chega primeiro, né? Sim. O início. É onde nasce a informação, surgiu, né? nasceu do marketing. Marketing trazendo demanda para o povo. Nasceu do marketing a informação, aí foi evoluindo, chegou no comercial, do comercial ali dentro do CRM já consegue passar esses dados para outros setores, eles têm também um acesso lá dentro para ter essas informações automatizadas? Sim. Bom, como que funcionava antes? Antes, o financeiro também trabalhava no CRM ali no funil,
para te explicar, cada área tinha um funil. Lá no começo era assim. Então, o comercial, entrou um cliente novo, ele precisa passar por análise de crédito. Ele colocava na etapa de análise de crédito do comercial e do pipeline do comercial, ele ia para o pipeline financeiro. Então, ficava meio picado ali. O negócio ia para um lado, ia para o outro, criava cópias. E aí foi uma coisa que, quando eu mudei de área, sentei com o Du, falei, não, ele cria uma cópia aqui, depois ele vem para cá. Ele falou, mas se tudo vai para o mesmo lugar, por que a gente não faz um pipeline só? E aí foi uma coisa que a gente implantou, até porque facilita a rastreabilidade do vendedor. Então, assim, eu mandei um negócio para o financeiro, mas eu não sei. Aí ele tinha que ir lá na mesa do financeiro e falar, olha, o negócio que eu mandei para você, como que tá? Então, a gente colocou tudo em um funil só, até porque facilita para enxergar o ciclo de venda daquele cliente, quanto tempo médio a gente tem para fechar os negócios. E é onde entra as outras plataformas hoje. Monday, Make, que é onde a gente estruturou tudo. Então, hoje, o comercial coloca ali um negócio na etapa do financeiro, ele vai para o Monday do financeiro, que é onde ele tem as informações todas que o cliente preencheu cadastrais, né? Que o vendedor colocou informação de negócio e a gente tem um usuário ali do financeiro no CRM para consultar o orçamento. Eu preciso olhar aqui qual foi a proposta que foi negociada com o cliente. Então, as áreas em si ali conversam, mas hoje com a entrada dessas outras plataformas, que levam para as ferramentas para cada setor que precisa utilizar. Integrações, né? E o legal é que essas integrações, o que elas fazem, né? Movimentou dentro do meu hub, movimento dentro do meu Monday, do meu Monday, movimenta no meu hub. Então, assim, a sincronização delas é importante. Que aí entra uma parte mais automação do Natan. Mas em um momento, o que acontece? Quando a gente tinha todo mundo numa única ferramenta, foi um problema. Por quê? Porque aí o cara de financeiro poderia modificar uma informação que vinha do comercial. E o do comercial que poderia modificar do marketing. Assim, calma aí, vamos fazer umas etapas, vamos colocar umas regras, cada um entra no seu momento. E isso fez com que houvesse uma cadência de informação clara, validadas, ao ponto que o meu cliente final, ele recebeu o que realmente ele contratou. Sensacional. Então, assim, eu acho que o óbvio também precisa ser dito para quem está aqui assistindo a gente. Nossa, eu quero ter uma estrutura, assim, maravilhosa, limpa, transparente, que nem a Tech. Primeiro, foque numa ferramenta que faça sentido para o seu setor, não adianta você testar várias, né? E, principalmente, que elas tenham integração nativa. Nativas, não necessário, mas que tem APIs, né? Então, que consiga ter integração com essas outras ferramentas. Então, que o CRM funcione com o RP, que o RP funcione com o Monday, por exemplo. Então, o ideal é que vocês... vou pesquisar, vou implementar isso na minha empresa, mas sempre procura algo que converse muito bem entre si, que as informações sejam passadas de forma assertiva. De forma assertiva entre os... E eu posso até te dar um passo para trás aí. Antes de você contratar qualquer ferramenta, a primeira coisa que você tem que saber é como funciona o seu negócio. Sim. Mas que esteja bem estruturado, da forma mais clara possível, que você tenha essa visão. Porque assim, não adianta só você ter na sua cabeça dizendo assim, eu faço isso, o que eu faço? Eu vendo tablet. Tá, você só vende tablet, mas você só vende tablet, só pega o tablet e vende e joga na rua? Não. Então o que você faz? Então você tem um fluxo definido e aí nesse fluxo define-se a ferramenta. Vamos lá, vamos ver qual que é a melhor ferramenta. Nada do que montar isso assim nos quadradinhos, monte seu fluxo de empresa só para ficar visual ali, Visual, entendeu? exato. Só para facilitar a vida. Porque muitas das vezes estando na cabeça só de uma única pessoa um problema. É um grande problema. E às vezes tu chega num setor... E aí, como é que funciona todo o fluxo do teu setor? Eu não sei, eu faço isso aqui só. Aí eu não sei, mas eu coloco aqui. Entendeu? Eu faço... E aí, mas aí, quando tu passa pro financeiro, funciona como? Aí, não faço a mínima ideia. Do financeiro, ele se entendeu, se vira, nem sei se foi, não tenho nem certeza, né? Então, isso daí que o Edu falou também é extremamente importante. E aí eu destaco ainda, eu acho, aqui, opinião, Nicole, que quando você trabalha com o CRM, você tem que ter uma pessoa especializada para o CRM. Não dá para você pegar, por exemplo, um time de TI que faz de tudo e aí pega essa pessoa, não, faz aí o CRM também. Ou alguém do marketing, você trabalha com campanha do Google, trabalha com CRM também. Não, tem que ser algo bem específico. Primeiro que assim, a Júlia, ela é minha tradutora do HubSpot. Porque o HubSpot, ele coloca assim umas informações que eu digo, Júlia, no marketing,
eu tenho esse dado dessa forma. Ela, não, mas o Hubble é dessa forma. Então, assim, eu tenho que falar 10 línguas diferentes para eu bater o dado que eu preciso no marketing com o que está dentro do HubSpot, na forma como chega. Então, ela já trabalha como tradutora. E eu acho que não funciona. Se você tem uma pessoa que não foca só nisso, para trabalhar esses dados, para conferir se foi preenchido certo, se não foi, se, enfim, está tudo certinho lá dentro, não vai funcionar. Não dá para pegar alguém que é multiuso, faz 300 coisas, vai e taca no CRM também. Problema. Exatamente. Porque ela vai dividir as forças dela e muitas das vezes pode fazer tudo errado. Aquilo que tinha como objetivo o resultado final, cai tudo por terra. E o que é incrível é que, assim, não subestimem. Eu acho que era uma coisa que eu fazia antes de entrar na tech, eu subestimava essa questão de, CRM, é só para trabalhar isso daqui. Gente, é um mundo de possibilidades. Muito grande. É um mundo de possibilidades para você facilitar a sua vida como um estrategista do marketing, de ter dados, porque hoje o marketing não funciona se não tem dado. Então, eu preciso ter, todas aquelas informaçõezinhas que o pessoal fica louco, nossa, mas eu vou puxar de onde? Da campanha X, eu quero saber se veio da campanha X, se ele clicou aqui, se ele clicou ali, que mensagem que ele fez, em que fluxo ele entrou, qual foi a ação, comercial qualificou, não qualificou. Então, assim, é difícil, porque muitas coisas a gente não consegue ter a mensuração dentro do marketing, porque o marketing, mano, você tem o orgânico, você tem as campanhas, as coisas se misturam tudo. A pessoa viu a campanha, mas ela veio de forma orgânica, então a gente perde algumas dessas mensurações. Mas o mínimo que eu preciso, pelo menos, para ter ali um nortezinho, tem que estar no CRM. Se não tiver certinho no CRM com uma pessoa ali para dar um suporte direto, não vai funcionar. A gente vai trabalhar numa estratégia totalmente diferente, vai entregar coisa errada para o comercial, vai dizer, vocês trouxeram lead de tudo errado. E esse foi o desabafo do marketing. Exato. Hoje eu pensei que o episódio ia ser o desabafo do Edu, mas acabou que eu me empolguei, me emocionei. Mas essa questão de dados, ela era muito voltada para o marketing, mas hoje já não há. Isso daí é totalmente para toda a empresa. Porque da mesma forma que você precisa de dados, o comercial precisa de dados, do comercial precisa do meu financeiro. Se tinha uma área que mais trabalha dados no mundo, é o financeiro. Esses caras sempre trabalharam os dados. Nem tanto que as maiores investimentos em TI é os caras de financeiro. Por quê? Porque precisa de dados. Eles entenderam isso lá atrás. Aí o marketing entendeu com o tempo. Daqui a pouco o comercial. Daqui a pouco vem o RH. Então você começa a criar uma estrutura de dados. E essa estrutura de dados ela é importante para todos. Para todos, literalmente para todos. É importante para que você defina a sua persona. É importante para que a gente defina o quanto nós estamos faturando ou deixando de faturar. É importante a gente definir como que o nosso cliente quer alguma coisa. Então, assim, o dados é tudo. Exato. É literalmente. E aí, por isso, tem uma ferramenta de CRM boa. Porque se você tem uma ferramenta de CRM qualquer também, não vai adiantar. Ou uma ferramenta de ERP também, não vai adiantar de nada. E aí vai por cada um. Aí tem gente que, por exemplo, vai lá, contrata uma ferramenta que está no mercado aí, é a melhor do mundo. Quando você vai aplicar isso na sua empresa, meu amigo, você não usou 1% da ferramenta porque você não precisava, né? Exatamente. Você só precisava, talvez, de uma ferramenta simples, básica, que você usaria o básico ali, o start da ferramenta. Então, assim, talvez a sua empresa não precise de um HubSpot. Na tech, a gente precisa... Porque o que acontece? Isso que o Edu falou, quando a gente fala de questão de dados de marketing, ele não morre ali no momento que o lead entra. O marketing precisa saber se aquele lead que entrou e foi qualificado virou um cliente e o faturamento daquele cliente. Então, assim, a gente chega até o final do ciclo de vida do cara na empresa para conseguir dizer se fez sentido a estratégia que a gente montou ou não. Então, é por isso que esse fluxo todo, essa integração de todos os times é extremamente importante para uma empresa que quer trabalhar estratégia. Literalmente. E que quer trabalhar com dados. Por exemplo, você aplica uma IA numa empresa que não tem dados. Quebrou. Entende? Assim, por exemplo, a gente não falou tanto de IA aqui, mas se a gente colocar o que a gente aplicou IAs no meio das ferramentas, no meio dos fluxos, se não tivesse dados, ela se perder. Você ia pagar a melhor IA que tem no mercado e não ia funcionar de nada. Sim. Porque os dados, às vezes, o cara contratou um notebook, você está falando de tablet, daqui a pouco de tablet está falando de smartphone, e o cara fala, que diabo é isso? Não estou entendendo nada. Então, na realidade, é importante você ter uma estruturação de dados, de padronizações e meter a IA lá no meio, porque aí a IA faz sentido, ela tem onde se basear, né? Senão ela se perde. Nem ela vai saber de onde ela vai tirar a informação e ela vai começar
alucinar ali, né? Digamos assim. A gente fala às vezes que algumas IAs aí alucina porque não sabe o que tá falando. E na realidade ela só tá se baseando nas informações que tem na internet. Exato. Ela só vai na internet e pega. Agora, se você pega uma base de dados bem robusta, bem estruturada, e faz isso para mim, você pode ver que vai ficar perfeito seja a informação, a definição do que você quer, uma imagem, sei lá o que for. Que é os famosos prompts, né? Então acaba amarrando tudo isso aqui que a gente falou. Às vezes não é nem a ferramenta, mas é a estratégia e também a base, né, que você tem, né? Que é o que vocês estão falando, né? Tipo, da coleta de dados, se você tem enfim. Então, mais alguma coisa? Eu já falei bastante. Já Desabafou, já choramos. Foi emocionante. esse Gostaria episódio. aqui de falar das nossas dores que a gente tem com o time comercial, falar um pouquinho do nosso time de Você logística, quer mas falar do pessoal de loucura. logística? Olha, a logística soltou umas fofocas de vocês no último episódio. A gente Eu vai não fazer aguento, aqui, não. vou até dar a sugestão aqui pro Gui, na próxima gravação, um analista de processo contra 20 integrantes do comercial. Meu Aproveitar Deus a do trend céu, aí que a faz gente isso tá tendo. não, cara. Aí essa mesa aqui vai virar um Não, riguezinho, vai colocar aquelas coisinhas Vai pra voar virar um mouse, ringue. vai voar equipamento. Aqui. Brincadeira, Vai virar uma loucura. a gente, todo mundo... Somos todos amigáveis, fica tranquilo. Somos todos amigáveis, Jamais. exato. Na verdade, eu tenho uma última pergunta, na verdade, que a gente falou muito ali de todas essas otimizações para a tech, para as equipes, para as nossas estratégias, mas a gente sabe que isso impacta também para fora, né? Literalmente. Então, tudo que a gente falou aqui, vocês já sentem impacto em relação aos nossos clientes? Algum feedback, posicionamento? O que é que eles disseram? Nossa, mudou? O que é que aconteceu? Tem alguém falando comigo, uma pessoa nova, um robozinho do nada? E aí é o Teco, na verdade é o Natan Teco. falando pelo... E tem a Teca, né? E a Porque a Teca. Teca é a parte que atende o primeiro momento ali, né? Que é a primeira IA que faz o atendimento inicial da Teca. Inclusive, é uma pergunta que a gente já se fez muito, né? O que a Teca faz, né? Porque assim, o Teco ele é muito mais presente, ele é muito mais... Ele aparece em tudo, é como o Natan comentou no último episódio que a gente falou, nos e-mails você recebeu ali o Olerits. O Teco- Aí o o Teco- Teco trazendo as Você já notícias boas. perguntar assim, onde o Teco aparece? Em que momentos? Pra mim, ele aparece em todas as redes sociais. Ele é meu Operação. garoto propaganda. Ele é operador, ele é literalmente operador. A Teca é quem? Comunicação. A comunicadora. Então, ela é a nossa comunicadora. A gente está trabalhando um pouco mais nela, né? Eu acho que a Teca Temos tinha que aparecer um pouquinho mais também, mais. né? A gente vai trabalhar um pouco mais nela. A gente tá fazendo uma reestruturação. Pra você ter uma noção, a gente vai levando um tempo aqui, né? Mas a Teca, ela foi a primeira. Olha que loucura, ela foi a primeira na Tech. Porque ela foi a primeira... Não era ainda uma inteligência artificial, mas ela foi o inicial da inteligência artificial para nós na Tech. Por quê? Porque quando inicia a Teca, existe o Watson. Não sei se vocês lembram, o Watson da IBM. Esse Watson da IBM, ele era a grande novidade do mercado que se tinha uma inteligência artificial. E, na realidade, ainda ele estava sendo estruturado, estava sendo criado. E aí o Evandro falou, poxa, nós temos que ter uma inteligência... Foi lá quando começou a inteligência artificial, mas bem lá atrás. Acho que foi em 2020, 2021. Não, eu acho que se a gente vê um robozinho num evento, ele vai dizer, eu tenho que botar um Eu robozinho tenho aqui que na colocar um Tech. robô. Se tem um cara que, para fazer inovação, é o Evandro. Então, quando a empresa que implementou pra gente era uma cliente nossa, então ele entende e fala, pô, por que não colocar isso lá na Natec? Que era um atendimento inicial bem mais robusto, um atendimento inicial com uma inteligência mesmo, não precisava de uma pessoa para ficar falando ali. Porque muitas das vezes as dúvidas das pessoas era algo mais simples. A pessoa não quer saber, talvez, como que você fez essa garrafa. Não, ela só quer saber assim, essa garrafa para mim é usual, ela funciona para mim. E aí a gente começou a estruturar, naquela época, essa ferramenta Watson da IBM, e aí criou-se a Teca. Olha só que loucura. Só que aí a Teca ela começou a passar por vários momentos, tá? Ela estava uma criancinha, virou uma adolescente, agora ela está virando adulta, né? Então, agora ela está com uma inteligência mais... Estruturada. estruturada. Tem muita coisa errada, que ela viaja às vezes. Ela dá umas viajadas. Né? Mas ela tá ficando bem. Aí junto com o Natan de novo, que a gente coloca isso dentro das nossas IAs. Mandar até que fazer uns cursos de oratória, né? Literalmente. Ela precisa às vezes. Ela precisa. Ela precisa. Dá doida, ela solta umas respostas assim, nada a ver. Do nada, né? Mas a Teca, ela foi o inicial de tudo.
Então, assim, ela praticamente ela criou o Teco, né? Então era a Teca, veio o Teco. Daqui a Ela é pouco é irmã o mais Tico. velha. Daqui a pouco vem o Tico. Né? Por que não? Por que não? Por que não? Faz Porque... a família. Quem seria o Tico na fila do pão? Fiquei me perguntando. Agora a gente acha uma função. Aí, Olha, a gente tá viajando aqui. Vou dizer uma coisa. Ou vamos perguntar para nossa audiência. Deixa nos comentários aí o que você quer que o Tico faça. Possa fazer aqui na Tech, verdade. Exato. Por que não trazer uma ideia boa aí Olha pra aí. gente? Exato, fechou. Fechou? Então é isso, gente. Vocês querem trazer aí mais algo? Nossa, essa conversa foi sensacional. Eu acho que ainda tinha mais muita coisa aí pra gente destrinchar, porque quando a gente fala de todas essas automações, dos processos da tech, gente, o que as empresas chegam pra gente perguntando, como vocês fizeram isso, pelo amor de Deus? Esse o segredo. Até desculpa, vocês falaram, você fez uma pergunta. Eu fiz várias. Não, essa última, você falou assim, o que impacta diretamente no nosso cliente? A gente até se perdeu aqui. Diretamente, em tudo que é feito dentro da tech, o Marlon até comentou, né, na coisa passada aí, que a gente é rápido no que fazemos. Mas como você consegue ser rápido se você é uma pessoa que fica apertando botõezinhos? Então isso passa a ser demorado. E aí aquilo que era para demorar um dia, demora 3. O que a automação, o que a gente conseguiu fazer? Era para demorar 3, agora não demora mais 3, eu demoro 20 minutos. Então agora ele tem 23 horas e 40 minutos para ele resolver o problema dele. Então você entende que assim, ela melhora a operação. E quem é o maior beneficiado, acima de tudo, é o nosso cliente. Se a gente prometeu para entregar antes para ele, a gente vai conseguir. Por quê? Porque eu já consegui eliminar, sei lá, 80% das coisas operacionais que ele vai fazer. Ou se aconteceu já na Tech uma vez que a gente não enviou o boleto, como eu falei. Então, assim, aquele cliente que quer pagar as contas dele e não recebeu o boleto, ele vai ficar doido, ele vai ficar, cadê meu boleto? Cadê meu boleto? Cadê meu boleto? Sim. Aquele que não quer pagar, não tá nem aí, né? Mas esse cara específico, ele quer receber o boleto dele. O coisa que demorava talvez uma semana, agora em um dia ele... rápido. E não apenas na agilidade, né? Mas também na eficiência, né? Eficiência total. Taxa de erro zero. A informação, né? Aquela informação, eu quero que instale o Google Chrome em vez do Mozilla. Essa informação, ela passa a ser mais fidedigna para o cara. Sim. Porque se por alguma razão ele colocou o Google Chrome e aí o comercial, sei lá quem for, esqueceu, não, acho que deve ser Mozilla. Coloca lá, ferrou. Então, o nosso cliente final ele vai ser impactado literalmente. E aí a grande questão, as automações, elas ajudam nessa questão, junto com a inteligência artificial. 100%. Os nossos clientes só ganham com a gente, não tem outra coisa. É isso. Todo dia a gente está pensando para melhorar a vida do cliente. Não, por mais que a gente trabalhe diretamente com o nosso cliente interno, que são as áreas, mas o nosso cliente é o mais impactado. Eu acho que foi bem legal que o Marlon comentou justamente isso. É aquela história que a gente sai trazendo todos os setores. O CS, que conseguiu trazer para a gente mais rápido qual era a dor do cliente, aí a gente pensando dentro, não, bora desenvolver uma solução para isso, e desenvolve, já entrega o resultado e pronto. E aí a gente replica para todos os outros, né? Exato. E a gente consegue otimizar a nossa operação inteira. Sensacional. Tá aí, empresas, aprendam. É assim que a gente faz. E pode vir novidades por aí, quando se fala de automação. Não, 100%, não para, né? É uma coisa que acontece todos os dias e até que pode até passar a pensar nesse tipo de mercado. Pensando para os nossos clientes, tá? Não, com certeza. A gente já vai agendar o próximo podcast, então? Eu acho que quem sabe aí, né? Gostou? Quem sabe o próximo tem as novidades, né? Quem sabe vem um tico aí nesse pensamento aí. Então. Olha aí. Olha lá, hein? Gente, fechou. Olha, eu queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que, gente. como eu falei, muita coisa que dava para falar, com certeza quem foi assistir esse episódio aqui vai dizer, meu Deus, eu quero saber como que faz, onde que faz, porque a gente sentiu isso naquela visita. Uma das principais dores das empresas era, nossa, a ideia é linda, mas como que eu executo? Como que eu... Que onde eu equipe começo, eu coloco? né? Que Na prática, informação eu trabalho? Então, assim, às vezes é o básico de você estruturar o que você precisa e como você vai trabalhar isso daí. Às vezes as empresas acabam não tendo essa clareza, né? Então, é bem legal que a gente conseguiu trazer também essas dicas para as empresas que entraram em contato com a gente. E a gente deixa aberto o nosso contato. Toda vez que a gente comenta alguma coisa que fala, nossa, o que a tech é sensacional e tudo, não é só vendendo peixe, mas se vocês quiserem entrar em contato com a gente,
só para tirar uma dúvida, só para dizer, gente, como que funciona, como que faz. A gente trabalha com aluguel de equipamentos, então, nossa, eu não sei se funciona aluguel, hoje eu compro, qual é que é mais vantajoso? A gente vai te explicar, vai te ajudar a fazer o cálculo, vai ver qual é a realidade da tua empresa, vai dizer, faz sentido você comprar. A gente fala, a gente não tem por que ficar vendendo o que não faz sentido, né? Exato. Então, a gente fala, faz sentido comprar, não faz sentido? Então, a gente abre 100% as portas para todas as empresas que quiserem trocar uma ideia, aprender como a gente fez toda essa parte de automação na tech, entender como é que funcionam as nossas estratégias. Então, 100% abertos, fiquem à vontade, coloquem no comentário, compartilhem, enfim, apareçam, liguem. Edu, o que está rolando? Cadê o Tico, Edu? Então, é isso, queria agradecer. Vocês querem finalizar, mandar um beijo para a equipe, para alguém, dizer que vocês amam marketing? Primeiras damas, vai, Ju. Você é cavaleira agora. Não, queria agradecer o convite por participar. Queria agradecer o Edu também pela confiança lá no começo, por ter falado, vamos junto, vamos fazer acontecer. O Natan, que todos os dias, assim, nós três, é o que eles estavam falando, deu muito certo. Então, a inteligência, a sintonia, a experiência dos três deu muito certo. Agradecer ao Evandro também pela oportunidade de confiança na gente, por falar, olha, vocês têm autonomia para entrar na área, você vai desenhar, entender, você pode dar ideias novas, vocês vão implantar novos processos, otimizar os processos. Então, é isso. Como o Natan fala, o quê? 10 Cristiano, não, aí 10 Edu, 10 Kian e 10 Natan não é a mesma coisa do que um único deles, assim, na equipe, mesmo, fazendo um negócio diferente. Gente, brigadão, então. Eu agradeço. Eu sei, gente. A gente porque eu já te vejo todo assim, santo dia. É todo santo dia essa perturbação. Aí a gente, pelo amor de Deus, Nicole. Cara, eu sou um cara tão legal. Bom, eu agradeço pelo convite, foi bem legal. Acho que agregou bastante, não só para mim, mas para todos que estavam aqui, até para quem está assistindo. Então, fico muito feliz por ter ajudado de alguma forma. E estamos aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por se disponibilizar para o marketing. Já entendi que estamos aí para a próxima. Vamos chamar para as próximas. Gostamos disso, dessa disponibilidade. Marketing agradece. Cara, tá? e verdadeira aula, hein? Eu 100%. Aqui só observando aqui. Agradecer vocês, não só pela participação, mas também pela ajuda aí no dia a dia. Eles sentam ali na nossa frente, ali, então qualquer BOzinho a gente já grita ali, já pede socorro. E é isso. É isso, fechou. Mais algum desabafo? Não, gente. Eu gostaria de agradecer. Quer estender a terapia? A gente fica mais um pouco. A gente fica. Gostei. 40 minutos aí no freestyle. Gostei. Mais do que a gente ia desabar, falar dele todo santo dia. Não, mas eu gostei bastante. Também passo as palavras do Will as minhas. Eu agradeço bastante aí o empenho de vocês também junto com o time. Porque, gente, eu sei que todos os setores da tech, o que a gente se desespera dizendo, meu Deus, apareceu uma unha encravada, todo mundo vai lá e corre para tentar desencravar essa unha. Então, eu acho bem legal isso e vamos continuar, né? Ainda tem mais muita coisa, meus prazos aí que eu passei para Edu e tal. Tem bastante coisa para a gente fazer ainda. Fechou? Fechou. Valeu. Então, só lembrando aqui para deixar o seu comentário, compartilhar, deixar o seu like, inscreva-se no canal, nos siga nas redes sociais, TikTok, Instagram, LinkedIn, o que mais? A gente vai estar aqui no YouTube também, nesse episódio. Já curte, já segue. Estamos onipresentes. Leia nossos conteúdos no blog. Perfeito. Acesse nosso site. Manda uma mensagem lá no nosso WhatsApp. Pergunta para o Natan como é que ele faz as coisas. Tá tudo certo. E é isso aí, gente. Até a próxima. Falou.